Olá, bom dia. Nessa manhã, vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 41 ao 46, que diz assim, ó, o Messias, filho de Davi. Que diz assim, ó, tem as referências, Marcos, no capítulo 12, do versículo 25, e Lucas, no capítulo 20, do versículo 41 ao 44, onde diz assim, Jesus, filho de Davi. Aqui eles interrogaram Jesus. Jesus perguntou para ele quem que ele era. Eles disseram, filho de Davi. E Jesus disse, como pode Davi chamar Senhor de meu Senhor, sendo ele filho? É como uma pessoa assim que diz, Senhor, Senhor, mas faz coisas erradas, coisa que não é. Como pode uma pessoa dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Jesus, se é uma pessoa que engana, que mente? Aqui, trazendo para os dias de hoje, quer dizer isso. Certo? Que eles diziam que Jesus era filho de Davi, mas o próprio Davi o chamava de Senhor. Quando você dizer que você é filho de Deus, é filho de Jesus Cristo, fale a verdade, fale o que é certo. Porque você não pode dizer assim, eu sou filho de Deus, sirvo a Jesus, sou salvo, se a pessoa está por ali enganando, mentindo, fazendo coisa que não é, falando que não deve. Tem que ser sincero, certo? Você não pode servir a dois senhor. E aqui eles interrogaram Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus, e Jesus respondeu essa pergunta que eles fizeram. E no versículo 46 diz assim, ninguém pôde responder nada. E depois daquele dia, ninguém mais, ousou interrogá-lo, perguntar algo para Jesus. Quando o Senhor, ele dá a resposta para você, quando ele dá aquilo que você está esperando, quando ele te abençoa, certo? Com a resposta da palavra, com o conhecimento, com o entendimento, ele dá a resposta para você, não pergunte mais nada para ele, não peça mais nada para ele. Simplesmente dobre o joelho e ore. Agradeça a ele. Porque às vezes você faz perguntas para o Senhor de manhã cedo, certo? Mas agradeça, porque ele vai te dar a resposta, ele vai dar aquilo que você precisa. E aquilo que você precisa é ter a tua mente aberta, o teu coração aberto para que você receba e entenda o significado da palavra, o que o Senhor Deus quer falar com nós e transmitir para cada pessoa sobre o seu reino, sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Tem pessoas que dizem assim, eu sirvo ao Senhor, mas se prostra, engana, acende vela, mente para as pessoas, engana as pessoas, faz o que não é, injúria, caluneia o caminho do Senhor com mentira. Então, não tem como você servir a dois senhor. Essas pessoas que tais coisas fazem, é como está nas escrituras, elas se alimentam e se servem da mesa dos demônios. E nós temos que se cuidar com essas pessoas mentirosas, certo? Temos que cuidar, prestar atenção, observar, olhar para as pessoas. Às vezes você não precisa nem olhar diretamente assim para uma pessoa, só do jeito que ela está do teu lado ali, às vezes que você olha meio de canto de olho, você passa, você já sabe, certo? Então assim, respeita teu próximo que você vê. Se você não consegue, olha só, respeitar o próximo que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus, que serve a Jesus, que você não vê, que você nunca viu? Então é assim, você tem que amar Jesus, respeitar Jesus, ser uma pessoa boa, uma pessoa sincera, falar a verdade. Certo? Que nem, por exemplo, assim, tem gente que diz, se você ir na igreja de calção, é pecado, não é pecado. Essas pessoas que falam isso, elas já viram como é lá no céu? Elas já viram como é lá na nova terra, a roupa que as pessoas usam? O que as pessoas usam lá? Será que elas usam batina até os pés, se cobrem, ficam só o coelho de fora, tapam mão, tapam pé, tapam tudo? Eu acho que não. Certo? Lá eles usam calção, camiseta, chinelo de dedo. Lá eles usam as havaianas. Lá na nova terra, na nova terra, a refeição das pessoas eu já vi. E as pessoas que acham que eu estou mentindo vão ver com os próprios olhos. Ou certo, nem vão ver. Mas se você acreditar, se você crer, você vai ver. Eu vi até a caixinha de leite Tirol em cima da mesa na nova terra. Eu vi lá. Eu vi as pessoas se servindo, por ali conversando, pessoas com sapato preto, calça, camiseta, calção preto, camiseta branca.
Tudo roupa bem simples, calção vermelho, camiseta vermelha, roupa branca. O próprio Senhor usa umas roupas tipo uns calção. Quando ele senta assim, só tapa o joelho dele. Então assim, não é pecado você usar roupa. Pecado é você mentir, você enganar as pessoas, certo? Querer levantar a calúnia, querer caluniar o caminho do Senhor com mentira, fazer da verdade virar mentira e fazer a mentira querer virar verdade, certo? Só quem pode falar isso é quem viu. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Lá no céu tem. Lá no céu tem pão doce, tem alimento lá para comer. Eu vi na nova terra, certo? É muito bonito lá, vocês têm que ver só uma coisa como que é a perfeição das montanhas, das árvores, dos rochedos. É muito bonito lá. Lá tem pessoas que usam calção preto, chinelo de dedo, camiseta branca, camiseta até meia curta, certo? Lá não é bem assim que todo mundo vai usar calça, porque o próprio Jesus nos alertou. Se você tem uma escritura que nem a minha aqui, que tem mais de 70 livros, ele mesmo diz que é para nós se cuidar com homens que gostam de usar calça comprida. Se você trabalha, que você tem que usar calça é uma coisa, certo? Mas se você, tipo assim, tem que se cuidar, certo? Eu, tanto por casa, eu gosto da calção, gosto de ir na igreja de calção, gosto de ser de calção. Não gosto muito de usar calça. Pode acreditar, não gosto muito mesmo. Então é assim, ó, quando o Senhor der resposta para você, quando Ele falar com você, que você ouviu, que você soube, agradeça. E não peça mais nada naquele dia, certo? Agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó. Agradeça pelas pessoas, agradeça por estar respirando, agradeça por tudo. Seja uma pessoa que agradeça a Deus, converse com Deus, senta numa cadeira e converse com Ele. Você tem que abrir um diálogo com Deus, você tem que falar com Deus, certo? Para quê? Para você pegar intimidade com Deus e pegar intimidade com o Senhor, certo? Você tem que fazer assim, você tem que sentar e conversar com Deus, conversar com o Senhor Jesus Cristo, puxar assunto com os dois e conversar com os dois. E ser sincero e falar a verdade, para que você receba a palavra, receba a sã doutrina em sua vida, porque a sã doutrina é verdade. Você acha que Deus mandou Jesus mentir alguma coisa na terra? Se a doutrina é de Deus, se a doutrina é de Jesus, fala para mim. Tem que falar. Jesus dava uma resposta certa, seca para eles lá. Tinha horas que ele falava aquela resposta e ninguém perguntava mais nada, porque ele deu a resposta. Ele sabia que Jesus falava a verdade. Ele não ficava ali temos que respeitar, temos que isso, tem aquilo. Não, ele dizia na lata. É que nem tá lá no versículo, no livro de Êxodo, se eu não me engano, Êxodo, Gênesis, no capítulo 20, no versículo 3, que fala que não é para ter estátua de escultura. Não é para ter, não é para ter. Não adianta mentir para as pessoas, enrolar, dizer, não, temos que a gente respeita isso, aquilo, que daí você está colocando mais pecado na pessoa, a pessoa está acreditando ainda mais nisso, achando que isso é verdade, que é certo, não é. Tem que falar a verdade. Essas imagens de escultura e uma pedra é a mesma coisa. Não tem vida nenhuma. Pode acreditar. Mas eu peço que Deus, em nome de Jesus Cristo, vocês sejam abençoados com o Espírito Santo, com a graça, certo? Com amor, com a virtude do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, a força que Jesus tinha na oração, sabe, nos milagres, na palavra, no ensinamento. Eu quero que em nome de Jesus Cristo vocês também tenham. Busquem o melhor dom para vocês. Busquem o que é melhor para vocês, para os seus corações, ensinando os seus filhos de geração em geração. É sempre uma bênção, é verdade, aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então assim, não tem como você servir, certo, a dois senhores. É um só, é só Jesus que vocês têm que servir. Se vocês se prostram para essas imagens de esculturas, se vocês bebem, se vocês roubam, se vocês usam droga e fazem o que é errado, aí depois querem se fazer de coitado, dizer que são pessoas religiosas, é pior mentira ainda, é mais pecado ainda. Tem que parar, tem que aceitar Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, certo? Para quê? Para que você salve sua vida e dê de exemplo para quem está perto de você, e essas pessoas também busquem a salvação delas, em nome de Jesus Cristo. Então não se esqueça, quando o Senhor der a resposta para você daquilo que você tá
estava querendo saber, estava precisando saber, agradeça ao Senhor, porque o Senhor, Ele acrescenta na vida das pessoas. Ele fala o quê? Fala a verdade. Certo? Então assim, ó, Deus abençoe a todos nesse dia de quinta-feira. Se tiver culto na sua cidade hoje, não perca a oportunidade, participe. É sempre uma benção a gente participar dos cultos de Jesus Cristo e aprender com Ele a palavra dele, a sã doutrina, ensinando para as pessoas o que é certo, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo.